as igrejas. Jesus disse: toda essa escritura tem de se cumprir e se cumpre. Notem como Janes e Jambres também resistiram a Moisés. Ele acompanhará alguns deles, não agora, ele não está falando acerca do Metodista Batista aqui, eles estão fora de cogitação, mas como Janes e Jambres resistiram a Moisés e Arão, assim resistirão eles, homens réprobos de entendimento quanto à verdade, tendo sido pervertidos a dogmas e ensinos da igreja em vez da Bíblia. E então Janes e Jambres podiam fazer qualquer coisa que Moisés podia. Vejam como Janes, estão vendo o paralelo aí, como Janes e Jambres resistiram a Moisés, assim fazem. Esses homens réprobos de entendimento quanto à verdade resistem a ela, não a querem ter em sua proximidade, nem querem cooperar com ela, não querem ter nada a ver com ela, mas isso será manifesto o seu desvario quando essa noiva tomar sua posição e subir ao céu, será dado a conhecer. Não se preocupe, como Moisés, quando ele levou os filhos de Israel e alçou o voo do Egito, e o Egito afundou. Muito bem, Jesus disse: toda a escritura é dada por inspiração, portanto toda a escritura tem de se cumprir. Quando perguntaram-lhe, disseram: tu te fazes Deus a ti mesmo? Ele disse: vós, na vossa própria lei, chamais aqueles profetas a quem a palavra do Senhor veio, vós os chamastes Deus, e eles são. Disse: então como podeis condenar-me quando digo que sou o Filho de Deus? Todas as escrituras são dadas por inspiração, tudo isso tem de se manifestar, tudo isso tem de se cumprir. Vejam aí, eles estavam tão cegos, estavam tão envolvidos com a palavra do homem, em vez de estarem envolvidos com a palavra de Deus. Isso é o que faz as mulheres fazerem isso, os pregadores fazem isso, eles estão ocupados com um bispo em vez de Jesus, ocupados com isso, com sua riqueza. Uma grande congregação, vejam se sou popular. Tirem as pessoas de fora de Jeffersonville, com o grupinho que está aqui de Jeffersonville, tirem-os de fora de Jeffersonville desse tabernáculo esta manhã. Eu teria meia dúzia a quem pregar. Que é isso? Ela é formada de todas as partes do país, de Nova York, de Massachusetts, a Boston, Maine, Tennessee, Georgia, Alabama e ao redor do país. Estão se reunindo. Amém. Foi isso que ele disse. Haverá luz no entardecer. Eles não conseguem reconhecer a luz ao entardecer. Esse é o problema. Ela simplesmente não a reconhece. Ela está cega demais. A Bíblia disse que ela estava. A Rússia somente recebeu o seu lugar no mundo, na ciência, há não mais de uns 40 anos. Vocês sabem, quando a Primeira Guerra Mundial começou, eles ignoraram a Rússia. Eles eram apenas um bando de ignorantes. Grandes siberianos, o rosto coberto de barba, não distinguiam a mão direita da esquerda. Isso mesmo. Mas ela reconheceu o seu lugar. Ela teve de fazê-lo para cumprir a Escritura. Vocês conhecem em minhas profecias o que eu disse que aconteceria como todos se juntariam no comunismo. Agora ela lidera o mundo em ciência. Estamos muito atrás dela. Todo o resto do mundo está atrás. Ela está na liderança. Ela reconheceu que também tinha inteligência. Notem, o homem tem os mesmos 6 sentidos que tinha há 6.000 anos. Há 6.000 anos, com os sentidos que tinha, ele tinha contato com o seu lar terrestre e servia a Deus. E agora, nos últimos 75 anos, esse homem progrediu do cavalo e a charrete à astronauta. Por quê? Ele se desviou da sua fé em Deus e a transferiu aos seus sentidos e à sua habilidade como ser humano. Notaram? Ele parou de confiar em Deus. Ele confia em si mesmo. Como aquela incrédula. Qual é o nome dela? Lá em Washington, que mudou tudo isso. Qual é o nome dela? Murray. Ela disse: enquanto tivermos um exército e uma marinha, não precisamos do velho Jeová. Não importa o que tenhamos. É Jeová ou nada para mim. Que exército e marinha afundem e afundarão, todavia Jeová permanecerá para sempre. Enquanto eu for parte dele e de seu filho, permanecerei com ele para sempre. Não pelo meu chamado ou minha escolha, mas por sua escolha. Amém, amém. Não tive nada a ver com isso. É ele. Dei-me ele ou dei-me a morte. Que as nações se levantem e caiam, Jeová permanecerá. Ele fez isso no decorrer de todas as eras, quando Roma caiu, quando o Egito caiu, todos os demais caíram, e ele ainda permanece, Jeová. Aleluia, sinto-me religioso.
A razão por que a Rússia recuperou os sentidos foi que teve de fazê-lo, do mesmo modo que Israel teve de ir para a terra natal. Deus teve de impelir Israel de volta para a terra natal, para as trombetas, e assim teve Deus de impelir a Rússia lá em comunismo para fazer exatamente o que foi profetizado que faria. O homem e seus 6 sentidos tinham vindo, o cavalo e a charrete, confiando em Deus. Nos últimos 75 anos, ele deixou de confiar em Deus. Quando assinaram a Constituição desses Estados Unidos, punham Deus em tudo que faziam. Agora nem mesmo tem uma reunião e nunca nem mesmo mencionam o seu nome. Eles dependem da superioridade da sua ciência, sua astúcia da sua ciência, um bando de passivos. É exatamente isso. O mundo todo foi tragado por ignorância sobre a Bíblia. O mundo todo se afastou de Deus. Todavia, imaginem só bem no meio de tudo isso, e as denominações da igreja e toda a lascívia dos seus seminários e tudo mais, Deus pegou a palavra dos seus profetas e tirou uma noiva que crê. Disse que eu faria. Ele tirou disso o que prometeu que tiraria. Eles dependem de sua inteligência humana, de sua ciência humana, e assim por diante. Deixaram Deus de fora, em quem outrora confiavam. Os Estados Unidos deixaram Deus de fora. Até os expulsaram da escola porque nossas crianças não podem nem ouvir a respeito dele. Expulsaram-no da escola. Agora estão tentando tirá-lo dos dólares. Em Deus confiamos. Vão tirar isso do voto de lealdade à bandeira. Uma nação sob Deus. Vão tirar isso. Vejam, se foram aos seus próprios sentimentos e seus próprios sentidos, porque nos últimos 75 anos, ele não mudou nem um pouquinho os seus sentidos. Ele ainda é o mesmo homem que Deus criou no princípio, mas nesses últimos dias não conseguem reconhecer onde estamos, e a igreja se afastou de Deus a isso, ao seminário e à experiência, assim por diante, em vez da palavra. Nem mesmo o reconhecem em suas reuniões, em suas escolas e nada mais. Israel, nos últimos 25 anos, reconheceu que algo os levou para a terra natal como estava prometido. Eles não sabem como aconteceu isso. Eles sofreram de tudo, martírio sob aquelas trombetas, mas estão em sua terra natal. Não sabem por quê. Porque a Rússia acordou. Porque as nações acordaram. Porque o homem foi capaz de realizar, quando os cientistas, há 300 anos, o cientista francês rolou uma bola a certa velocidade pela Terra e provou, por pesquisa científica, se um homem chegasse a desenvolver a terrível velocidade de 30 milhas por hora, a gravitação o tiraria da Terra, conforme seu peso, conforme o peso da bola. Agora ele está indo a 17 mil milhas por hora, ainda tentando ir além. Só recentemente ele reconheceu isso. A igreja costumava permanecer na rocha de Jesus Cristo. Não importa o que alguém dizia, permaneciam exatamente com aquela palavra, a mensagem da hora. Lutero, Wesley e por ali, e agora eles se voltaram às tradições. Por que fez isso? Nos últimos 25 anos, Israel simplesmente reconheceu que estavam na terra natal para alguma coisa. Foi profetizado que eles teriam de ser reunidos novamente. Osés disse que sim. Lemos isso faz pouco. Deus nos ajude a entender. Muito bem. Ao mesmo tempo, a noiva reconheceu a luz do entardecer. Está começando a reconhecer. Os pentecostais famintos começaram a reconhecer que essas organizações não têm coisa alguma que eles estavam procurando. Estão tortas e arruinadas. Veja, é tempo do reconhecimento. Vocês têm de reconhecer. O mundo reconheceu. As nações reconheceram, a ciência reconheceu, o diabo reconheceu que é o tempo em que ele pode arruinar as mulheres, arruinar a igreja, arruinar o povo. Ele reconheceu isso. E Deus reconheceu que é um povo na terra que Ele predestinou para a vida. Ele reconheceu que este é o tempo de enviar sua mensagem. Ele enviou, as pessoas a reconheceram. O tempo da noiva percebeu a luz do entardecer. Se Sodoma tivesse reconhecido os seus dias, quando ela viu aqueles mensageiros descerem lá com o Billy Graham e Oral Roberts. Agora, alguma pessoa lasciva em Phoenix recentemente se levantou e disse, tocou aquela parte numa fita e disse que eu disse que tem de ser batizado em nome de Jesus. E então disse, agora vejam aqui, quando eu estava falando a respeito da África, como eles batizavam 3 vezes para frente e para trás, disse que eu disse, não faz diferença, vejam, ele nem tocou o resto da fita, somente aquela parte e a cortou.
o que seria uma ofensa passível de prisão fazê-lo. Essas fitas estão totalmente sob franquia. Ninguém pode mexer com elas. Melhor não, você tem a lei sobre você. Mas nós o faríamos, não. Ele disse, deixa-os. Deus me disse o que vai acontecer. Apenas observem, fiquem de olho nessa pessoa. Ao mesmo tempo, a noiva percebeu a luz entardecer. Se Sodoma tivesse reconhecido a hora deles. Agora, essa mesma pessoa colocou em fita e disse, vejam aqui para vocês pentecostais e vocês batistas, este homem, falso profeta William Branham. Vejam, disse que Oral Roberts e Billy Graham estavam em Sodoma. Vejam, então interrompeu a fita, só isso. Não continuou a dizer que eles eram mensageiros a Sodoma. Não, em Sodoma, eles estavam lá como mensageiros a Sodoma. Qualquer um sabe que eu disse isso. Toque em sua fita. Quem tirar ou acrescentar o mesmo será tirado dele. É a palavra do Senhor, permanece dessa maneira. Se Sodoma tivesse reconhecido o seu mensageiro, ela estaria de pé hoje, Jesus disse. Se ela tivesse reconhecido da mesma maneira que Abraão reconheceu. Abraão sabia que havia um filho prometido que viria, mas ele sabia que teria de haver uma mudança de alguma maneira, porque ele estava velho demais e Sara também. Mas quando ele viu aquele que podia discernir os pensamentos de Sara atrás dele, ele reconheceu a hora em que estava vivendo, disse, meu Senhor, deixa-me trazer um pouco d'água aqui e lavar os teus pés. Eles comeram um bocado de pão. Deixa-me rogar-te. Fica só mais um pouquinho. Vejam, meu S-E-N-H-O-R-S-E-N-H-O-R maiúscula, Elohim. Ele reconheceu que Deus estava falando com ele a partir da carne humana. Reconheceu o seu sinal, foi abençoado do Senhor. Sodoma não reconheceu o seu dia e foi queimada. Jesus disse como aconteceu naquele dia, assim será quando o Filho de Deus estiver, o Filho do Homem estiver se manifestando. Agora, a igreja não reconheceu o seu dia, como Israel, forçado de volta à Palestina, será forçada ao concílio mundial de igrejas, porque ela não reconheceu sua hora. Povo, sai dela! Não sejas participante do seu pecado, fuja sua vida. Ou você será pego com a marca da besta e não poderá fazer nada mais acerca disso. Quem é sujo, suje-se ainda. Quem é santo, não será santo. Santo agora! Quem é santo, não uma mulher de cabelo curto. Ela não pode ser. Agora, isso parece muito radical, porém é a Escritura. A Bíblia disse, ela desonra sua cabeça, e sua cabeça é o seu marido. A cabeça dele é Cristo, de modo que ele desonra Cristo. Como ela pode ser desonrosa e não ser imunda? Aquela que tem cabelo curto, que o mantenha. Aquela que usa shorts, continue a usá-los. Aquele que nega a palavra, continue negando-a. Mas quem é santo, seja santificado ainda. Quem é justo, faça justiça ainda. A justa palavra de Deus, o Filho de Deus manifestado, seja santificado ainda, faça justiça ainda, reconheça, sim, Senhor, dias, não, a igreja não reconheceu o seu dia, como Israel, de volta em sua terra prometida, não sabe como chegou lá, foi apenas automaticamente posto lá de volta, por quê? A força nacional o pôs em seu lugar. Agora vou dizer uma coisa, a força nacional pôs Israel em sua terra natal. A força nacional porá a igreja no concílio mundial de igrejas. Mas o poder de Deus porá o povo na noiva. O mundo força nesta direção, o mundo força naquela direção, mas Deus força para cima. O Espírito de Deus, que é a palavra de Deus, a minha palavra é Espírito e vida, porá a noiva em seu lugar, porque ela reconhecerá a sua posição na palavra. Então ela está em Cristo, a porá em seu lugar. Nenhuma força nacional fará isso, todavia a força nacional impeliu Israel para a terra natal. As forças nacionais do Concílio de Igrejas impelirão toda a organização para dentro dele, mas o poder de Deus levantará a noiva para a glória para fora dele. Oh, povo, reconheça o seu dia, como Jesus os advertiu, o sinal de Sodoma e as condições da igreja deste dia. Olhem o que ele disse que aconteceria nesse dia, ouçam atentamente. O sinal de Sodoma aconteceria no dia, sinal como Abraão, aquele dia diante de Sodoma que foi chamado a sair. Todas essas coisas que foram profetizadas estarão acontecendo agora. Observem o dia em que vocês estão vivendo. Estudamos isso repetidas vezes. Agora, ele prometeu enviar a vocês luz celestial.
para amadurecer a semente, a palavra que seria semeada para esse dia. A semente está aqui, a semente é a Bíblia, porque Jesus disse que assim, a palavra é a semente que um semeador semeou. E agora, antes que possam ter qualquer colheita, não importa se semeiam a semente, tem de haver luz para amadurecer essa semente, ou ela apodrecerá, e para nada servirá, ela perecerá. Mas se tem semente na terra, a terra certa, com o tipo certo de solar nela, tem de amadurecer. E ele prometeu que nos últimos dias, ao entardecer, o Filho sairia para amadurecer essa semente. A semente está sendo pregada. O Filho de Deus está amadurecendo essa semente ao vindicá-la, fazendo-a produzir diante de vocês e provando que está certa. Entendem? Reconheçam o seu dia. Estou encerrando agora, está na hora agora de encerrar. Laodiceia, rica, cega, instruída, expeliria a palavra do seu meio. Fizeram isso? Ele disse que faria. Como os profetas de antigamente foram enviados para vindicar a palavra prometida do dia deles, de modo que as pessoas que eram predestinadas, o dia deles, a viram, como a mulher junto ao poço, como Natã, como o cego Bartimeu, como Pedro e os demais que a reconheceram. Ele era essa palavra. E a produção, se não faço as obras que o Pai prometeu que eu faria, então não me acrediteis. Mas se faço as obras ainda que não a creiais em mim, crede nessas obras. Elas, entendem? Muito bem, não deixem de ver o dia enviado. Homens e mulheres de outros dias o reconheceram e entraram e ficaram seguros. Pentecostais, oh, que coisa, porque vocês não reconhecem o seu dia? Reconheçam o dia do entardecer. Está aqui que... para vindicar a vinda de Cristo, para vindicá-la. Estamos no fim. Reconheçam o seu dia. Sei que eu segurei por muito tempo. É meio-dia agora. Mas eu gosto desse alimento. Isto é vida. É para o crente. Reconheçam o dia em que estão vivendo e o sinal do tempo. Estão vendo onde tudo está. Israel, onde a igreja, onde o imoral, a noiva se encontra. O que resta, a próxima coisa é levar a noiva para cima. Naturalmente, toda a igreja está esperando por uma grande coisa. A Pentecostal diz, glória a Deus, virá um dia em que farão isto, aquilo. Veja, eles são professos, creem. Como certa vez Caifás disse, não é certo que um homem morra e que não pereça toda a nação. Ele era o sumo sacerdote, a Bíblia disse, a razão por que ele disse isso. Ele profetizou, não sabendo o que estava dizendo, mas será que ele percebeu a real verdade e disse que estava sacrificando o próprio Deus de quem afirmava ser o sumo sacerdote? Assim é hoje, estão esperando mais além, em algum lugar, por um grande tempo por vir. Eu participo da convenção dos homens de negócios com eles, dizem glória a Deus. Aqueles pregadores se levantam e simplesmente estimulam a multidão dizendo, virá um grande revivamento, a mão do Senhor estará sobre a terra. E como as pessoas estão indo, correndo como... e não percebem que isso está sob trombetas para Israel, porque fazem isso, é porque são cristãs professas e não percebem. Tampouco Caifás percebeu o que estavam fazendo e elas não perceberam que estão rejeitando a própria mensagem que lhes foi enviada. Amém. Todas as partes da Escritura estudamos dia após dia, semana após semana, que é incontestavelmente a verdade. Se os cegos não podem recebê-la, disse Jesus, deixai-os. Se um cego guiar outro cego, todos caem na cova. Eu não sei quando, não sei onde, porém sei que está vindo. Vocês sabem, vejo por que Satanás não queria que eu fizesse isso. Ontem, me senti tão mal, não conseguia receber palavra alguma do Senhor, fiz tudo o que sabia fazer e não conseguia. E esta manhã, quando me levantei, comi um pouco de milho ontem e parecia estar parado em meu estômago, eu estava passando mal, simplesmente mal consegui isto. Pensei, qual é o problema afinal? Vou até lá, não sei o que vou fazer. Senhor, não consigo nem encontrar uma escritura em minha mente para anotar, não consigo encontrar nada, simplesmente não sabia o que fazer. Então, depois que a mensagem começou a vir a mim, Satanás continuou dizendo, você se sente tão mal, sua cabeça está doendo, você está enfermo, você não pode ir lá, você não consegue ficar lá, acontecerá isso, acontecerá aquilo. Eu me lembro uma vez, uma história de um pequeno habitante do bairro
pobre na Inglaterra. Ele era apenas um homem comum. E disseram que o rei, um dos reis nos dias antigos, estava entrando em seu palácio e não tinha ninguém. Ele tinha uma mensagem que tinha de encaminhar, uma mensagem urgente por causa do inimigo, e deste modo ele disse a este pequeno companheiro lá de pé, disse: aqui, leve esta mensagem, corra a tal e tal lugar e ordene que isso seja feito. E ele disse: leve meu cetro na mão, isso irá vindicá-lo, que você é enviado de mim. E ele o enfiou embaixo do manto, e lá foi os guardas por toda parte, parando todos os outros, gritando: afastem-se, eu tenho a mensagem do rei. Amém, eu sou o mensageiro do rei, uma palavra vindicada. Pensei: Satanás, saia do meu caminho, eu tenho a mensagem do rei, tenho de ir. Certa vez, quando mataram o príncipe da paz, o puseram no sepulcro e selaram o sepulcro, e a morte o reteve por 3 dias e noites. Porém, na manhã da Páscoa, ele tinha o cetro na mão e clamou: afaste-se, morte, afaste-se, sepulcro, abra. Eu sou a mensagem do rei, tenho de sair para provar esta ressurreição. Sua ressurreição é a vida. Aleluia! Sinto-me muito bem agora. É a mensagem do rei. Reconheçamos-la, amigos, porque somos chamados a nos reunir para o toque da trombeta. Porque a trombeta do Senhor soará. Então não haverá mais demora. Ele reuniu Israel os 3 dias. No terceiro dia, ele disse que faria 2.700 anos passaram. Nesse terceiro dia, ele disse que os reuniria e o fez. Ele disse que daria a conhecer o caminho da vida e está apenas esperando agora a noiva se retirar da frente, de modo que possam vir os 2 profetas hebreus que reconhecerão. Você se lembra quando eu me encontrava no quarto para ir lá, quando Louis Petros disse: irmão Branham, se eles alguma vez viessem, eles creem em seus profetas. Eu disse: é uma coisa boa para mim. Então, estão vendo como é o homem, mas estão vendo a graça de Deus. Eu disse: lerei este Novo Testamento. Eles olharam em Louis, enviou 1 milhão para lá, Louis Petros da Suécia, e eles olhariam chegando de todos os lados, aqueles judeus, não como um bando de judeus modernos, mas em sua terra natal. Eu disse: se este é o Messias, deixe-nos vê-lo, fazer o sinal do profeta, creremos nisso. Louis Petros disse: irmão Branham, aí está a oportunidade. Alguém me disse que seria uma oportunidade. Cheguei bem perto e um homem veio e se sentou lá. Irmão Hagan Bright disse: irmão Branham, isso simplesmente alarmaria Israel. Traga-os perante isso e mostre o sinal do profeta, crerão. Eu disse: Senhor, aqui estou pronto. Entrei no avião, peguei o dinheiro, comprei passagem para ir no Cairo. Disse: sim, estou pronto. O Espírito Santo disse: esse não é teu lugar, essa não é tua hora. Vejam, põe-se o carro na frente dos bois. Oh, que coisa! Já vim até aqui, eu irei. Algo disse: pare aqui mesmo. Não vá naquela direção, mude para a Índia. Não vá para isso, vá para a Índia, porém não vá ali. Pensei: o quê? Enquanto caminhava até atrás do hangar, eu disse: Senhor Jesus, o que significa? Então ele me deu a conhecer: nenhum gentio, esses profetas são eles. Não, tem de ser conforme a Escritura. Moisés, eles têm de vir. E além disso, a noiva ainda não foi tirada do caminho. Esses profetas retornarão e eles farão o sinal do profeta. Essa é a Escritura. Ali tudo isso se cumpre então perfeitamente. Israel como nação nascerá em um dia. Amém. As luzes do entardecer estão brilhando. Haverá luz do entardecer. O caminho para a glória certamente acharás. No caminho da água está a luz hoje, sepultado no precioso nome de Jesus. Jovens e velhos, arrependam-se de todos os pecados. O Espírito Santo certamente entrará. As luzes do entardecer chegaram. É fato que Deus e Cristo são um. Estamos no tempo do fim, amigo, e então nos lembramos desse cântico do escritor inspirado quando disse: nações estão ruindo. Isto foi há cerca de 15 anos. Israel está despertando. Os sinais que os profetas predisseram. Os dias dos gentios estão contados. Olhem para sua imundícia agora. Sobrecarregados de angústias, retorna, ó disperso ao que é teu. O dia da redenção está próximo. O coração dos homens está falhando de medo. Sede cheios do Espírito de Deus, tende vossas lâmpadas preparadas e limpas. Olhai para cima, a vossa redenção está próxima. Isso mesmo. Falsos profetas estão mentindo, a verdade de Deus estão negando, não é verdade? Jesus, o Cristo, é o nosso Deus.
Eles não creem nisso, eles têm todos os tipos de ismos, coisas, verdade. Porém, o profeta disse, o escritor inspirado disse, andaremos onde os apóstolos pisaram. Lembram-se da minha visão, eu disse, se o povo de Paulo entrar, também entrará o meu, porque fiz exatamente como ele, estou me mantendo exatamente com isso. Aqueles milhões acenaram com as mãos dizendo, estamos descansando nisso. Porque reconheçam o dia em que estamos vivendo, o tempo em que estamos vivendo, o sinal do tempo em que estamos vivendo. Pode ser mais tarde do que pensamos. Um desses dias, quem está fora, fique fora ainda. Quem está dentro tem eternamente de ficar dentro ainda. A porta se fechará. Se houver alguns aqui esta manhã que ainda não entraram, em nome de Jesus, meu querido povo, não olhem para esse servo ignorante aqui, de pé, letrado, culto sem instrução, não olhem para isso, mas olhem para a palavra que tem sido provada. Olhem para o grande Espírito Santo que a vindica ser a verdade. Estamos no entardecer. É mais tarde do que vocês pensam, não? Mulheres, deixem o cabelo crescer. Irmã, por favor, tire essa roupa suja, jogue fora esses cigarros, porque a hora virá em que quem está sujo, suje-se ainda. E quem é justo, faça justiça ainda. Quem está dentro, está dentro. Quem está fora, está fora. A pequena, estreita margem. Se um justo apenas se salvará, onde o ímpio e o pecador, os que negam a verdade, vocês sabem onde aparecerão. Inclinemos a cabeça. Agora, à luz desta hora em que estamos vivendo, à luz do dia em que estamos vivendo, preciosos e amados, vocês que vêm de diversos estados do país inteiro, vamos agora, e eu com vocês neste altar, vamos fazer um levantamento. Como está o Espírito de Deus em nosso coração hoje? Lembrem-se, é esse Espírito não condenado, não contaminado. Qualquer doutrina da igreja e tudo mais desapareceu completamente. E vocês não ousariam tentar acrescentar a isso ou tirar. Porque se tentarem impor a interpretação nisso, sua parte é tirada do livro da vida. Estão tentando dizer alguma coisa que o Espírito não disse? Estão tentando fazer isto parecer que disse alguma coisa ou simplesmente tomam exatamente o que disse e deixam isto assim? Vocês estão emendando, cortando, gravando, fazendo coisas que não estão certas? Tem feito? Diz, bem, eu simplesmente não sinto que deveria fazer isso, ou talvez eu sei que minha igreja não crê nisso. Isso é somente a palavra de um homem acerca disso. Esse homem é Deus. A Bíblia diz que você não deveria cortar o cabelo, e a Bíblia disse que acontecerá que as mulheres usarão vestuário como homens, como elas seriam uma abominação para Deus, como o Espírito Santo falou através deste humilde, indigno vaso que aconteceu de estar presente na era em que o grande rei disse, aqui está meu sepulcro, a minha palavra, aqui está o meu cetro, melhor dizendo, toma o meu cetro e vai e traz a mensagem. Sei que as denominações tentaram detê-la, expulsá-la, pô-la a correr e expulsá-la e tudo mais, mas pela graça de Deus eu estou a caminho, clamando de nação em nação, de lugar em lugar, de igreja em igreja, saiam disso! É impopular, mas é a verdade. Você quer recebê-la no Espírito em que foi escrita? Você quer recebê-la no Espírito em que foi dada? Se você ainda não temos espaço para um altar, o seu coração é o altar. Quer levantar a mão e dizer, Deus, seja misericordioso comigo. Permite que o Espírito de Deus entre em mim, condenando-me agora por todos os meus pecados e frustrações, todos os meus hábitos, temperamento explosivo, contendas, rixas, confusões e tudo que tenho feito. Eu sei que eu sei de alguma coisa que meu Espírito não está brando para o céu. Faz-me brando, Senhor, nesse último momento. Este pode ser o último sermão que eu verei. Esta pode ser a última vez que eu verei a mensagem. Ergo minha mão. Deus, seja misericordioso comigo. Deus os abençoe. Dezenas de mãos. Agora, só um momento de oração silenciosa por vocês.
Vocês que ergueram uma mão, mostra que ainda estão interessados. Parece-me que o Espírito ainda está chamando alguém. Querido Deus, Tu que conheces todas as coisas, e Tu fizeste todas as coisas com um propósito para todas as coisas, porque alguns tinham de ser condenados, alguns tinham de ser cegos, alguns como o oleiro que fez o vaso, como Paulo disse, um para honra e o outro para desonra. O que foi feito para desonra foi só para manifestar o que era para ser honrado, mas não está na mão do oleiro fazer o que ele quer. Não é o plano predestinado de Deus chamar quem dantes conheceu. Ele chamou aqueles que chamou, ele justificou, e aqueles que justificou, ele glorificou. Talvez alguns deles aqui hoje sejam como uma pequena mulher junto ao poço, em imundície, incredulidade em tradições de homem, doutrinas feitas pelo homem. Talvez a primeira vez que ouviram essas coisas, mas algo tem estranhamente divertido seu coração. Há muitas mãos que se ergueram. Senhor, permite que o grande oleiro tome esse vaso agora e molde a um vaso de honra. Creio que há alguma razão, Senhor, ou eles não estariam fazendo isso, não estariam dizendo isso. Ainda estou crendo. Estou esperando por eles. Permite que teu humilde servo suplique, Senhor. Permite-nos suplicar por eles como quem se encontra entre os vivos e os mortos, como um que em Sodoma estava implorando pelos sodomitas. Saiam disto rapidamente. Que venham, Senhor, humildemente e docemente ao trono de Deus agora em seu coração, dizendo: Jesus, a partir desse dia daqui em diante, Tu serás meu. Faço esta promessa a Ti agora, que enquanto eu estou aqui nesse assento onde Teu Espírito me tocou, se Ele me tocou aqui, não tenho de passar desse momento aqui. Neste lugar é onde Tu me encontraste, é onde vamos decidir isso. Aqui mesmo, nesse segundo assento, terceiro, quinto, o que quer que seja. Aqui mesmo é onde será decidido, porque aqui é onde Tu me condenaste, aqui é onde Tu prometeste acertar isso. Porque ainda que eu fosse imundo e sujo, me tornaria branco como a neve, e eu crerei em toda a Tua palavra. Estou pronto a caminhar nela, crer nela, aceitá-la. E agora faço isto para a glória de Deus, sabendo que a minha vida não serve para mim, não serve para Deus, não serve para os meus próximos, não serve para mais nada. Somente serve para o diabo, para fazer de mim um fantoche, para me jogar por aí, talvez para ser o brinquedo de algum homem, para olhar, talvez o ídolo de alguma mulher. Deus, torna-me servo Teu. Concede, Senhor. Eu os encomendo a Ti agora, em nome de Jesus Cristo, Teu Filho. De cabeça inclinada e o coração. Posso ouvir meu Salvador. Sinceramente, amigo, pode ser sua última vez. Você consegue ouvir essa pequena voz? Chamando. Posso? O que o está chamando, se seu Salvador está? A palavra. Salvador chamando. O que você deve fazer? Negar o mundo, tomar a minha cruz e seguir. Eu tenho negligenciado o batismo em nome de Jesus, Senhor. Eu irei com Ele pelo jardim. Eu irei com Ele aonde? Pela água, pelo jardim, por qualquer lugar. Casa de oração, no tanque, em qualquer lugar. Decida. Irei com Ele pelo jardim. Eu irei com Ele até o fim. Eu irei com Ele pelo julgamento. Se a palavra está certa ou se a igreja está certa. Eu irei, se eu estou certo ou se ele está certo, minha consciência está certa ou a palavra dele está certa. Você está no lugar de julgamento agora. O que eu tenho crido está certo ou a palavra dele está certa? Acho que não tem problema ter cabelo curto, usar shorts. Acho que não tem problema pertencer a uma denominação. O que ele disse? Irei com ele até o fim.
Agora, onde Ele me guiar, eu seguirei. Eu estou com as mãos erguidas também, Senhor. Senhor, onde quer que seja, onde é para a próxima mensagem ser pregada, é aqui esta noite, lá na África, Alemanha, Suíça, onde é, Senhor. Onde quer que Tu guiares, Senhor, eu seguirei. Eu irei com Ele. Com Ele até o fim. Agora, inclinando a cabeça, você irá com Ele a todo lugar que Ele o guiar. Você irá com Ele quando os tempos estiverem se esgotando, as pessoas estiverem perseguindo, rindo, zombando, eu ainda estarei contigo, eu ainda irei. Continuarei contigo, Senhor, onde quer que estejas, ainda permanecerei leal e fiel. No calor da batalha, ainda permanecerei leal e fiel. Se eu cair, Tu me levantarás novamente, Senhor. Quem perder a sua vida por amor de mim, achá-la. Assim eu irei com Ele. Com Ele. Até. Agora todos que são sinceros de coração, ergamos as mãos agora e o coração a Ele. Para onde Ele me guiar, eu seguirei. Para onde Ele me guiar, eu seguirei. Para onde Ele me guiar, eu seguirei. Eu irei com Ele até o fim. Ele me dará graça e glória. Ele me dará. Senhor Jesus, sopra sobre estes lenços agora, cura estes enfermos e aflitos, Senhor. Concede, Senhor, dá-lhes cura, Senhor. Em nome de Jesus. E vai comigo, até o fim. Vocês se sentem bem agora? Sentem que está tudo pronto agora? A trombeta do Senhor soará e não haverá mais demora. Essa é a última trombeta. E quando amanhã raiar eterna, clara e bela, vamos cantar esse todos nós agora. Quando a trombeta do Senhor soar, dê-nos o tom. Quando a trombeta do Senhor soar e não houver mais demora, e amanhã raiar eterna, clara e bela, quando os salvos da terra se reunirem na outra margem, quando você fizer chamada, lá estarei. Quando você fizer chamada, quando você fizer chamada, quando você fizer chamada, quando você fizer chamada, lá estarei. Naquela manhã clara e sem nuvens, quando os mortos em Cristo se levantarem, e da glória e da sua ressurreição participarem, quando então tudo da vida terminar e nossa obra na terra estiver completa, e se fizer chamada, lá estarei. Quando se fizer chamada, quando se fizer chamada, quando se fizer chamada, quando se fizer chamada, lá estarei. Vamos erguer as mãos e dizer: por tua graça, Senhor, por tua graça, Senhor.
Agora somos irmãos em Cristo. Vamos virar e apertar a mão de alguém ao seu lado e dizer, pela ajuda de Deus, quando você fizer chamada, 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 eu lá estarei. O que estamos esperando? Quando essa trombeta, a última, o Senhor soar, e o tempo não mais, rompeu-se na eternidade, no momento, no abrir e fechar de olhos. E bela. E então, quando os salvos da terra se reunirem na outra margem, quando você fizer chamada, lá estarei. Vamos cantá-lo em voz alta. Quando você fizer chamada, quando você fizer chamada, quando você fizer chamada, quando você fizer chamada, lá estarei. Oh, não será um regozijo, apenas caminhando algum dia, e aqui aparece alguém. Quem é? Mãe. Amém! Não vai demorar agora, em apenas alguns minutos você é transformado. E encontraremos, então seremos arrebatados juntamente com eles a encontrar o Senhor nos ares. Oh, no momento, no abrir e fechar de olhos de Isaquias, está o irmão Seward, o velho irmão que costumava estar na igreja aqui, o irmão Diak, e aqui está o irmão aqui está todos ao redor, o que é? Aqui em poucos minutos, eu sei que eles já apareceram a mim, não vai demorar agora, vou ser transformado no momento. Oh, sim, e amanhã raia eterna, clara e bela, todas as nuvens místicas, como ele disse, Israel, tem sido como uma nuvem de manhã, da manhã um vapor, a tua justiça se desvaneceu, quando tudo estiver desvanecido na luz do Filho, o qual mantém tudo, amém. Então, se fizer chamada, lá estarei. Muito bem, até hoje à noite, até nos encontrarmos. Não sabemos a que hora acontecerá, amigos. Tem sido uma história há muito tempo, mas é verdade, e acontecerá. Estamos bem na hora agora. Até nos encontrarmos. Pela graça de Deus, esperamos às 7:30 esta noite. Deus seja contigo. Até nos encontrarmos novamente. Vamos ficar em pé agora. Oh, não é maravilhoso? Isto são lugares celestiais. Em Cristo Jesus. Não trocaria isto por nada. Sabem como gosto demais de pescar, de caçar, porque vejo Deus lá na natureza. Gosto demais disso, mas não trocaria um minuto por isso, por todas as experiências de centenas de anos. Um minuto disto, esta satisfação. Deus cria em mim um reavivamento, que eu seja o reavivamento, que cada um de nós seja o reavivamento em mim. Faz-me, Senhor, ter fome, faz-me ter sede. Cria em mim, Senhor, aquilo que é necessário em mim, que eu, desta hora em diante, seja teu, um servo mais consagrado, um servo melhor, mais abençoado por ti, mais capaz, mais humilde, mais amável, mais desejoso de trabalhar, olhando mais para as coisas que são positivas, esquecendo as coisas que estão no passado e as negativas, que eu prossiga para o alvo da soberana vocação de Cristo. Amém. Esse é o nosso desejo, não é? Muito bem, até nos encontrarmos hoje à noite, vamos levar o nome de Jesus conosco agora, cada um de vocês agora. Leva tu contigo o nome de Jesus, Filho da tristeza e da aflição. Ele lhe dará alegria e conforto. Leva-o aonde quer que fores. Nome precioso. Ó, quão doce. Esperança da terra e alegria do céu. Nome precioso. Ó, quão doce.
esperança da terra e a alegria do céu. Agora inclinemos a cabeça. Leva tu contigo o nome de Jesus como proteção de todo laço. Quando tentações ao teu redor se ajuntarem,